Você já sentiu que por mais que se esforce, nunca é o suficiente? Você abre o Instagram, o TikTok e parece que todo mundo está vencendo, menos você. Pessoas da sua idade comprando apartamento, viajando para o exterior, casando com o amor da vida, criando negócio de sucesso, enquanto você, mesmo crendo em Deus, se sente pequeno, incompleto, parado no tempo. E o pior, ninguém percebe. Porque por fora você até sorri, mas por dentro algo te corrói. Uma sensação de que tá sempre ficando para trás. Você ora, lê a Bíblia, tenta manter a fé, mas basta abrir o celular, ouve um comentário inocente de alguém e pronto. Aquela voz silenciosa reaparece, dizendo que sua vida não tem valor, que você está atrasado, que não vai conseguir. E é aí que a comparação se instala. Ela não chega gritando. Ela chega sutil, como uma cobra. Vai te sufocando devagar. Ela te faz medir a sua vida com uma régua que nunca foi sua. Te convence que felicidade tem um modelo padrão. E se você não se encaixa nele, você está falhando. Mas e se eu te dissesse tudo isso não é novo? Que Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, já viu e sentiu exatamente isso. Que ele olhou para o mundo ao redor e percebeu como a inveja e a comparação silenciosamente matam a alma. Hoje, eu quero te mostrar como Eclesiastes 4:4 revela uma verdade crua, mas libertadora. Uma verdade que pode abrir os seus olhos para entender por que essa dor de insuficiência persiste, mesmo quando você ama Deus. Fica comigo até o fim, porque essa pode ser a resposta que você vem pedindo em silêncio há muito tempo. Vamos até Eclesiastes 4:4, que diz o seguinte: também vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Olha, vamos ser sinceros? A comparação está te destruindo, não de uma vez, mas aos poucos, como uma goteira constante que corrói uma pedra sólida. E sabe o mais cruel? É que ela parece normal, faz parte da rotina. A gente nem percebe mais. Você acorda, pega o celular e lá está alguém que já venceu na vida. E isso nem precisa ser dito em voz alta. O olhar, o filtro, o carro no fundo da foto, tudo comunica algo tipo, eu consegui. E você? A comparação não acontece apenas nas redes sociais. Ela acontece na igreja também. Sim, entre cristãos. A irmã que canta melhor, o jovem que já prega, a família que parece perfeita, o casamento dos sonhos, o líder que ora com palavras bonitas. Sem perceber, você começa a se medir por esses padrões. E quando olha para si mesmo, só vê falha, só vê atraso, só vê aquilo que falta. Mas o que isso tem a ver com Salomão? Tudo. Salomão viu isso acontecer na sua geração. E olha que ele viveu num tempo sem internet, sem selfie, sem vitrine de vida perfeita. Mesmo assim ele percebeu. Todo o trabalho e toda a habilidade que o homem exerce vem da inveja do homem contra o seu próximo. Você consegue entender o peso disso? Não é que a comparação atrapalha de vez em quando, e sim que, segundo Salomão, a inveja, ou melhor, a necessidade de superar o outro, se tornou o combustível da maioria das conquistas humanas. A gente não estuda porque ama aprender. A gente estuda para ter mais status. A gente não trabalha por propósito, a gente trabalha para não se sentir inferior. A gente não serve a Deus por amor. Às vezes serve para parecer mais espiritual. Isso te dói? Dói em mim também. Porque é verdade. Essa lógica silenciosa virou parte da nossa alma. A gente não corre mais por propósito. A gente corre para não perder. Mas Salomão conclui algo ainda mais profundo. Tudo isso
é vaidade. É correr atrás do vento. Ou seja, é viver exausto por algo que você nunca vai alcançar. Porque sempre vai existir alguém com mais. Sempre. O problema é que enquanto você estiver nessa corrida, nunca vai ter paz. E o mais trágico, vai perder de vista a beleza única da sua história. A comparação não só rouba a sua alegria, ela te cega para o que Deus está fazendo em você. E você nem percebe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais diante do que vê nos outros? E não precisa ser só alguém famoso, não. Às vezes, é aquela pessoa do seu círculo mesmo, da sua igreja, da sua família. A comparação não respeita ninguém. Você está tentando viver sua vida com Deus, fazer o que pode, ser fiel no pouco, mas sempre tem alguém que parece estar muito à frente. Mais espiritual, mais bem resolvido, mais feliz, mais produtivo, mais tudo. E aí você começa a te perguntar, será que eu estou atrasado? Será que eu perdi alguma coisa? Por que parece que a minha fé é menor? Esse sentimento é silencioso, mas pesado. Ele vai entrando devagarzinho e quando você percebe, já está preso num ciclo que suga a sua alegria. Você olha para o seu progresso e, em vez de agradecer, você se cobra. Você olha para o que conquistou e, em vez de celebrar, você compara. Você ouve uma palavra abençoada e, em vez de se edificar, se julga incapaz. E o pior, ninguém vê. Porque por fora, tá tudo bem. Você sorri, canta, ora, participa. Mas por dentro, tá cansado de se sentir insuficiente. E sabe o que mais dói? É que ninguém fala sobre isso. Na igreja, todo mundo parece estar vencendo. Nas redes, todo mundo parece estar vivendo um propósito incrível. Na vida, todo mundo parece estar mais alinhado com Deus. Mas ninguém vê o desânimo que te visita antes de dormir. Ninguém vê um nó na garganta quando você tenta orar, mas se sente vazio. Ninguém vê o quanto você se cobra por não ser como eles. Eu sei. E Deus sabe também. Você não está sozinho nisso. Você não é fraco por sentir isso. Você não é menos espiritual. Você só está machucado, exausto, perdido numa corrida que nem era para você estar. E sabe por quê? Porque essa comparação que te esmaga não é a sua identidade. Você não foi chamado para competir. Você foi chamado para ser inteiro, para ser real, para ser você, no tempo de Deus, do jeito dele. E talvez tudo que o seu coração precisa hoje é de um respiro, um espaço para reconhecer. Sim, eu me comparo. Sim, isso me destrói. Mas eu quero ser livre disso. E esse já é um começo. Sabe aquele momento em que a ficha cai? Quando você percebe que está tentando correr uma corrida que Deus nunca te mandou correr? É aí que tudo começa a mudar. Foi exatamente isso que Salomão entendeu em Eclesiastes 4:4. Também vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Você percebe a força disso? O sábio mais poderoso da história, o homem que teve riqueza, influência, sabedoria, realizações, chega à conclusão de que, no fim das contas, muita coisa que as pessoas fazem não vem de propósito, mas de comparação. Sim, a raiz de muito esforço, muito projeto, muita correria é inveja. E Salomão chama isso de vaidade, de correr atrás do vento. Ou seja, você pode estar suando, produzindo, servindo, orando, postando, mas se tudo isso vier de um desejo inconsciente de ser melhor que alguém, vai ser vazio. E o pior, vai cansar a sua alma. A boa notícia é que você não precisa mais viver assim. A verdade é que Deus não te mede pelo sucesso alheio.
Ele não te compara com o fulano da igreja, nem com a influencer gospel do Instagram. Ele te olha com olhos de pai. Ele conhece teu processo. E mais, ele tem um plano só seu, exclusivo, intransferível para você. Você não precisa mais provar nada. Você não precisa seguir um roteiro de espiritualidade instagramável. Você não precisa correr mais rápido que ninguém. Você só precisa ser fiel no seu lugar. Ser inteiro onde Deus te plantou. Ser real, ser vulnerável, ser humano. Quando você começa a viver a partir dessa verdade, sabe o que muda? A paz volta. A comparação perde força. A gratidão cresce. Você começa a celebrar o crescimento dos outros sem se diminuir. Começa a ver sua jornada com mais amor, com mais paciência, com mais leveza. Você para de se medir por resultados e começa a se medir por presença. Pela presença de Deus no seu processo. Você troca o porquê eu não sou como Ele por obrigado, Deus, por quem eu sou. E isso é liberdade. Liberdade de ser, liberdade de respirar, liberdade de caminhar com Jesus sem o peso do desempenho. Essa é a verdade que cura. Essa é a verdade que te devolve a alma. Você lembra de quando foi que começou a se comparar? Talvez tenha sido lá atrás, quando você percebeu que alguém recebia mais atenção que você na igreja. Ou quando sua irmã sempre era elogiada e você se sentia invisível. Ou quando você postou algo com fé e carinho e mal recebeu curtidas, mas alguém com menos esforço viralizou. Seja onde for que começou, uma coisa é certa: a comparação feriu sua alma. E ela feriu porque você passou a acreditar que o valor vem de fora, que você só tem importância se for admirado, que você só é espiritual se for produtivo, que você só é amado se estiver indo bem. Mas deixa eu te contar algo que pode libertar você agora. Deus nunca te comparou com ninguém. Você já parou para pensar nisso? Ele nunca disse: filho, por que você não ora como João? Filha, por que você não tem a fé da Ana? Por que você não canta como Levi, não prega como a Sara? Jamais. Deus não trabalha com ranking. Deus trabalha com coração. Ele quer o seu, do seu jeito, com suas feridas, suas pausas, seus processos. É por isso que Jesus contou a parábola dos trabalhadores da vinha. Lembra? Alguns começaram a trabalhar às 6 da manhã, outros só às 17 horas. Mas, ao final do dia, todos receberam o mesmo pagamento. Porque no reino de Deus, o critério não é a hora que você começou, nem o quanto você produziu. É a graça, é o amor, é o chamado pessoal. E aqui está a virada. Observe, a comparação é a linguagem do mundo, mas a identidade é a linguagem do céu. Enquanto o mundo te grita: você precisa ser melhor que os outros, Deus sussurra: você só precisa ser quem eu te fiz para ser. E sabe o que isso significa? Que você pode parar, respirar, olhar para sua história sem vergonha, sem peso, sem culpa. Você pode se permitir ser moldado. Pode se alegrar pelo outro sem se diminuir. Pode dizer: eu ainda não cheguei lá, mas eu estou com Jesus. E isso basta. Salomão entendeu isso no fim da vida. Depois de tanto correr atrás do vento, ele conclui: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto
é o dever de todo homem. Ou seja, o que importa não é vencer uma corrida, é andar com Deus. No fim, a verdadeira cura vem quando você olha para Ele e não para os lados. Quando você silencia as comparações e ouve a voz que diz: "Você é meu filho amado, em você tenho prazer." Mateus 3,17. Essa voz basta. Essa voz sara. Essa voz restaura o que a comparação destruiu. Então deixa eu te perguntar com carinho. Você está pronto para parar de correr atrás do vento? Está pronto para descansar onde Deus te plantou? Está pronto para abandonar o peso de parecer espiritual e simplesmente viver com Deus dia após dia, real, imperfeito, mas inteiro? Se sim, então hoje é o começo de uma nova jornada. Uma jornada mais leve, mais sincera, mais sua. Porque quem vive olhando para o lado nunca vê o céu. Mas quem levanta os olhos encontra um Pai esperando de braços abertos. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu que Deus estava te chamando no meio das palavras, então não guarda isso só para você. Curte esse vídeo, isso ajuda mais pessoas a serem alcançadas. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem palavra viva, direta e sincera, como essa. E comenta aqui embaixo o que Deus te falou hoje. Eu leio cada comentário com carinho. E a gente vai caminhando junto. E compartilha com alguém que você ama. Talvez alguém que também esteja se sentindo cansado de se comparar e só precise de um lembrete. Deus o ama do jeitinho que Ele é. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, permanece firme e lembra, você tem valor porque foi criado por Deus. Isso nunca vai mudar.